Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Boa noite, bom dia, boa tarde. Que o Senhor te abençoe de onde você está aí nos ouvindo. Que o Senhor nos guarde, nos proteja. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Que o Jones, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família. Amém. Que Deus abençoe a tua casa. Você que está ouvindo aí, que está entrando, que Deus te abençoe ricamente também. Que Deus te dê sabedoria e graça, em nome de Jesus. Essa noite nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Aliás, todos os assuntos da Bíblia são importantes, né? Amém, é verdade. Não tem nada que seja de menos importância. Mas o que a gente precisa, né, principalmente nessa pandemia aí, nessa situação de crise, seja ela fabricada ou não, seja ela existente ou não, né, o que a gente percebe é que nós estamos sofrendo um bombardeio psicológico, um bombardeio mental está sendo muito intenso, né? Tanto na mente das pessoas, como no ambiente familiar, né? E aí a gente tem que reaprender algumas coisas e aprender o que a gente já deveria saber, né? E uma dessas coisas é como manter o equilíbrio na família e não perder o equilíbrio, não ser uma família desequilibrada, desestruturada, porque o que mais as pessoas precisam hoje são famílias estruturadas, famílias equilibradas. Amém, amém. Né? Se você é uma família equilibrada, você vai ser um exemplo para quem está em desequilíbrio, não é verdade? Então nós vamos ler aqui alguns textos bíblicos, vamos compreender Amém. o que a palavra de Deus fala, um pouquinho, né, algumas gotas aí da questão do equilíbrio, mas é importante a gente receber isso com o coração aberto. Então vamos orar. Amém, amém. E vamos pedir para que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Pai, nós queremos Sim, Pai. entregar esse tempo nas Tuas mãos. Amém, Pai. Nós não Senhor. somos nada, Pai. Não temos capacidade de ministrar a palavra, não somos sábios, É justos. verdade, Pai. Mas o Senhor pode fazer, Pai. O Senhor pode ensinar a nossa vida. Então nos ensina, Pai. Traz sobre nós a revelação do Teu Espírito. Traz sobre nós o poder de mudar. Amém, Senhor. Nos convence, Pai. Nos torna pessoas equilibradas. Que a Tua palavra não volte vazia no meu coração, no coração da nossa família, Sim, Pai. no coração de cada um de nós. Sim, Estamos Pai, aqui virtualmente ouvindo essa palavra. Traz sobre nós, Senhor, a Tua unção e quebra todo jugo. Tira todo peso, toda acusação. Amém, e toda Senhor, condenação. Para a glória do Teu nome. Amém, Paizinho. Amém, Senhor. Amém. Amém, meu querido. Vamos lá. Eu vou ler um texto aqui para a gente começar. Está em Filipenses capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 7. Filipenses 4, do 5 ao 7. Diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então, esse é um texto, a gente conhece do versículo 6 em diante. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Sejam conhecidas, né, as vossas petições com súplicas e ações de graça. Isso é bem conhecido, principalmente as pessoas que vão à igreja, que ouvem bastante a palavra, que estudam. Esse é um texto base, é um texto rema, um texto importante, para que a gente possa
fugir da ansiedade. Mas o texto anterior, o versículo anterior, ele começa o assunto de uma maneira muito específica. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Né? Então, o que a palavra está nos afirmando? Nós precisamos ser pessoas moderadas. A primeira Amém. coisa é que nós temos acesso à moderação. Então ele fala, seja a vossa moderação. Você precisa ser moderado? Sim, mas você tem que entender que a moderação é algo entregue para você. Não é algo natural. Não é algo que a gente nasce com ela. Nós não nascemos equilibrados, não nascemos moderados, não nascemos com domínio próprio. Isso não é algo nato, não é algo que vem de fábrica. Por isso ele está falando, seja a vossa moderação. Alguém te deu a moderação, ela é tua. Veio de fora. O Espírito Santo te deu essa moderação. Então ele está falando para a igreja em Filipos, seja a vossa moderação conhecida dos homens. Por quê? Porque a moderação é um dos maiores testemunhos de que você tem Jesus. Verdade. É simples assim. Se você tem Jesus, você é uma pessoa moderada. Se você não tem Jesus, você precisa conhecer quem tem Jesus e que tem a moderação para que você conheça a moderação que essa pessoa tem. Então, seja a sua moderação conhecida dos homens. Uma pessoa moderada, ela tem que ser vista, tem que ser mostrada. É um comportamento manifesto. Comportamento manifesto. Não adianta eu falar assim, eu sou equilibrada, né? Eu sou moderada. E se as minhas atitudes, né, não dizem isso. Então aquilo que eu faço fala mais alto do que aquilo que eu falo, né? Exatamente. E é interessante que em seguida, nesse verso 5 mesmo, fala, perto está o Senhor. Ou seja, nós precisamos de Deus para sermos moderados. Amém. Porque várias circunstâncias, né, várias situações em nossas vidas nos desequilibram. Então são notícias ruins, né? Nos últimos dias a gente, pessoas próximas, né, perderam entes queridos, isso desestrutura. Várias situações, né, de briga em casa, discussões, tudo isso gera desequilíbrio. É verdade. E a gente precisa dessa moderação, né? Que é um fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. E por isso que em seguida fala, perto está o Senhor. Ou seja, se eu não consigo, perto está o Senhor. Quando Deus, né, fala que Deus é onipresente, a presença dele está conosco, em todos os lugares. Tanto que às vezes eu escuto alguém falando, Senhor, eu entro em vossa presença. A gente não entra na presença de Deus, ele já está presente. Né? Isso é um ritual, né? Lá no tabernáculo, sim, né? Você entrava ali, não que Deus ali não fosse já onipresente, mas não precisamos de rituais para entrar na presença de Deus, até porque já estamos na presença de Deus. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Glória a Deus, hein? Forte isso. Não é eu que estou perto dele, ele que está perto de mim. Isso o tempo todo. Aí eu decido, né? Acessá-lo ou não. Mas ele é onipresente, ele está perto. A qualquer momento eu posso acioná-lo. Olha que bênção. A qualquer momento eu posso acioná-lo. Isso é um motivo para a gente ser moderado. Isso. E aquela história que a gente já ouviu, é uma história fake, eu acho. Não sei se é fake, não sei. Mas a gente ouve essa história em institutos bíblicos ou em outros lugares, utilizam essa história. O avião começa a cair, tem uma menininha e tem um cidadão ali, um adulto do lado dela, e o avião começa a chacoalhar, começa a cair, começa a ir para lá e começa a ir para cá. E aquele adulto começa a desesperar, e fica apavorado, suar frio, começa a chorar. Mas aí ele olha para o lado e vê aquela criança
Na paz. Na paz, completamente tranquila. E aí ele pergunta à menina, você não está vendo o que está acontecendo? O avião está quase caindo. Daí ela fala, eu não preciso me preocupar porque meu pai é o piloto. Então a menina confia tanto no pai dela que está conduzindo a aeronave, está pilotando a aeronave, que ainda que a aeronave estiver chacoalhando, passando por turbulência, passando por uma nuvem, passando por raios, trovões, tempestades, ela está tranquila, ela está equilibrada, ela está moderada. Por quê? Meu pai está perto. Perto está o Senhor. Então, a maior marca de que alguém tem Jesus, de que alguém nasceu de novo, de que alguém convive, né, em relacionamento com Deus, é o equilíbrio. A pessoa simplesmente consegue descansar independente da situação. Ela consegue, né, manifestar um comportamento diferente das pessoas. Ela consegue ter paz na guerra. E a pessoa moderada, equilibrada, né, não é sinônimo de uma pessoa que não tem sentimento, que seja fria, que não se abale com a circunstância. Não é isso. Tanto que a palavra de Deus fala pra gente que a gente pode se irar, é natural, porque ira, né, é um sentimento nato, né, a raiva, tal, né, como a gente já falou anteriormente, a alegria, tudo isso são sentimentos que todos os seres humanos possuem. A questão toda é que o que eu faço com isso? Vai ajudar alguma coisa a me desequilibrar? Vai ajudar alguma coisa eu me desestabilizar? Eu me recordo, muitos anos atrás, eu era adolescente, eu não sei se eu já compartilhei isso, né? Mas nós estávamos pintando a casa da minha avó, lá no Paraná, e aí tinha que empurrar um guarda-roupa para pintar atrás da parede, né? E nessa de empurrar o guarda-roupa, a minha mãe ficou com a cabeça presa e cortou a orelha, né? Ficou com a orelha lá pendurada, sangrando e tal. E aí meu pai ficou bravo, né? Começou a discutir com ela, como se ela tivesse culpa, né? Como se ela quisesse, né, pendurar a orelha, ficar, né, machucar a orelha. E nessa, eu lembro que eu tava em outro lugar, né, da casa, eu vi a situação, eu fui lá, e eu era adolescente, nem dirigia nada, e eu lembro bem, né, que praticamente no mesmo quarteirão, assim, tinha uma farmácia. Aí eu peguei a minha mãe, né, peguei um pano, tampei a orelha da minha mãe e levei até a farmácia, né, naquela época a farmácia fazia tudo, né, suturava, fazia tudo, coisa que hoje tem várias proibições, né, legais em relação a isso. Mas o que aconteceu? Meu pai ficou totalmente desequilibrado, porque na realidade ele se sentiu culpado pela situação, porque foi ele que empurrou o guarda-roupa, ele não viu que ela estava com a cabeça ali próximo da parede, o guarda-roupa, em resumo, ele, lógico, tinha muito mais força do que a minha mãe, né? Ele puxou para um lado, minha mãe não conseguiu empurrar o guarda-roupa na mesma força do meu pai e ficou presa. Era o jeito dele, né, de manifestar, tipo, poxa, eu sou culpado. Só que assim, no total, falta de equilíbrio para a situação. Adiantaria alguma coisa naquele momento ele ficar lá desestruturado, brigando? Não, tinha que socorrer. Tava sangrando, tava cortada, tava, né, uma parte lá pendurada. Tem que resolver a situação. Então, essa situação de se desequilibrar, é lógico que eu me incomodei. Minha mãe tava com dor, sangrando. Não é que eu sofria. Tem que resolver, né? Então você tem que buscar solucionar o problema. E não adianta se desequilibrar. Não vai resolver. Não adianta. Qualquer desequilíbrio aumenta o problema. Isso. Qualquer desequilíbrio sempre vai aumentar o problema. Então existe um problema para ser resolvido, né? E eu penso que existem duas situações que a gente tem que ponderar para ter equilíbrio. A situação racional, a situação razão e a situação emocional. Eu posso estar errado, né?
Mas eu acho que quando a pessoa consegue equilibrar um pouco da razão e um pouco da emoção, ela consegue resolver qualquer problema. Ela não fica só na razão, ela não fica só emocional, emoção pura, mas ela consegue equilibrar essas duas dimensões mentais, né? E consegue administrar quando a emoção tenta falar mais alto, ela consegue puxar um pouco para a razão. Quando a razão começa a falar mais alto, aí está sem emoção nenhuma, isso pode gerar uma pessoa fria, calculista, uma pessoa que simplesmente não tem sentimentos. Então aí puxa um pouco para a emoção. Então uma pessoa equilibrada, para mim, ela consegue dosar essas duas áreas. Isso. Lógico, vai ter momentos que a gente vai precisar usar mais a razão. Claro. Mas a gente é um ser emocional. Vai ter momentos que vai ser mais a emoção. Mas a razão vai controlar essa emoção. Não é verdade? Tem um tempo de chorar. Tem um tempo de expressar uma emoção. Tem um tempo de rir. Mas você tem uma razão para que você possa equilibrar e não ficar completamente refém de uma emoção. Né? Eu acho que quando ele fala não andeis ansiosos por coisa alguma, não andar ansioso significa não perca o seu equilíbrio. Ele está falando, não andeis ansiosos. Ansiedade pode vir, mas não ande desequilibrado. Você pode sentir ansiedade, mas utiliza as ferramentas da moderação que Deus te deu. Para que você possa, no momento em que está todo mundo ansioso, todo mundo preocupado, todo mundo está aí, né, entrando numa depressão, num problema mental, emocional, que seja, está todo mundo assim, você não. Porque você tem acesso a uma moderação que a maioria não tem. Então, a Bíblia fala, seja a vossa moderação conhecida dos homens. E mais, quando a ansiedade vier para tentar roubar a tua moderação, você precisa orar. Você tem que entregar a ansiedade para o Senhor. Aí você vai utilizar a razão para controlar a ansiedade, controlar a emoção. Amém? Porque você não pode ser tão frio que você não sinta nada, e você não pode ser tão emocional que você não consiga controlar as suas reações. Então isso é importante, é isso que ele está dizendo. Você tem condições de controlar. Eu tenho condições de me controlar. E quando eu perco o controle, eu estou sendo completamente desequilibrado. Agora imagina, da onde que vem o desequilíbrio? O desequilíbrio vem de dentro de casa. O desequilíbrio não vem fora de casa. Se você sair na rua, se você ligar a televisão, se você assistir um jornal, se você for levado por aquilo que está sendo dito, mostrado, revelado, que o povo está falando, você vai ficar completamente desequilibrado. Então qual é a única dimensão para que você não perca o seu equilíbrio? O único ambiente é o ambiente da tua casa. Então você precisa ter equilíbrio na família. A família tem que ser uma família equilibrada. E para que a família seja equilibrada, eu tenho que estar equilibrado. Não posso estar desequilibrado. Né? Uma pessoa desequilibrada desequilibra todo o resto. Porque as pessoas estão, né, esperando que cada um cumpra o seu papel. Mas um não cumpre o papel de maneira equilibrada, acaba desequilibrando todo mundo. Amém? Então a palavra moderação na Bíblia, ela significa chamado à estabilidade de mente, à moderação e ao autocontrole. Né? Eu estava conversando com uma psicóloga linda e ela me falou o seguinte, que toda situação emocional que uma pessoa passa, que precisa de tratamento, medicação, é um desequilíbrio.
Ou seja, a pessoa foi para um lado e o outro lado, ela polarizou, né? Ela foi para um lado e o outro lado está esquecido ou está abandonado. Então a pessoa simplesmente ela ficou na ira, ou ficou na razão, ou ficou muito na tristeza, ficou muito em alguma emoção, ficou presa, né? Ela foi completamente desestabilizada. Então, a palavra sofronismos, no grego, ela significa literalmente estabilidade de mente. O Espírito Santo nos dá estabilidade de mente. Não é natural. O ser humano não tem isso de maneira natural. Ele precisa enxergar isso em outro ser humano. Seja a vossa moderação, seja a vossa estabilidade de mente conhecida dos outros, porque os outros não têm. Eles têm que olhar para você e enxergar em você aquela pessoa equilibrada. Não é um fingimento. Eu vou fingir que está tudo bem. Não é uma máscara, né? Não é máscara. Seja a vossa moderação. Você vai mostrar uma moderação quando? Quando você for você mesmo, mas debaixo do Espírito Santo. Não quando você mostrar que você é uma pessoa que você não é. Mostrar ter uma força que você não tem. Mostrar ter uma unção que você não tem. Mostrar ter um amor que você não tem. Mostrar ter um cuidado que você não tem. Você quer se mostrar mais homem do que você é. Você quer se mostrar mais alguma coisa que você não é. Isso não é moderação. Isso é uma pessoa mentirosa. Uma pessoa que primeiro está se enganando e está tentando enganar os outros. A moderação não é assim. A moderação é, você tem que ser você mesmo, mas debaixo do poder do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo vai te dar a moderação que você precisa para que ele revele essa moderação para outras pessoas. E tem gente que usa do desequilíbrio, né, como uma forma de falar assim, eu sou assim mesmo, né? As pessoas têm que me engolir, aquilo que a gente já falou, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci, eu sempre sou assim, e você sempre assim. Isso não é bacana. As pessoas não precisam e nem devem engolir as pessoas assim. Então, essa questão do equilíbrio, do respeito, isso é fundamental. Precisa ser um comportamento manifesto. Não é porque assim, eu sou assim, eu falo o que eu penso. Mas é o momento certo? É a hora certa? É da forma correta? Então, dentro de uma família, essa questão da moderação é fundamental. Tem que ter bom senso, né? Precisa ter equilíbrio. Então, muita gente está em casa, está trabalhando, né? Todo mundo tolera, né? Essa questão toda dos ambientes onde as pessoas estão, mas tem que ter bom senso, né? Tem que ter equilíbrio, né? Do que fazer, como fazer, né? Como estrutura, né? Uma agenda numa casa. Então, assim, na hora que alguém está em reunião, né? A criança tá brincando com alguém, ou seja, né? Vai levar, vai descer, vai dar uma caminhada. Tem que ter equilíbrio para tudo, né? Não adianta deixar uma criança trancada porque a família, né? O pai está trabalhando, a mãe está trabalhando. Não é assim que funciona, tem que ter equilíbrio. Então, essa questão da estruturação familiar precisa ser pauta. Então, né? Uma sugestão, né? Que a gente já falou antes, né? A mesa, conversa, né? Coloca, faz um planejamento do que deve ser feito. A família precisa buscar conversar sobre as suas dificuldades, seus problemas e buscar soluções em conjunto para cada uma das necessidades. Não dá para fingir que não tem um problema. É verdade. Esse negócio de falar do jeito que é e tal, eu sei bem o que é isso. Não falei dele não, tá? Mas eu sei bem o que é isso. Então, a moderação é uma coisa que a gente precisa implorar para o Senhor. Pedir para o Senhor. Porque muitas pessoas perdem grandes oportunidades por desequilíbrio. São momentos que aparecem e que elas não conseguem
administrar suas emoções, administrar sua razão, e elas vão simplesmente manifestando um comportamento. Isso faz elas serem demitidas, isso faz elas serem rejeitadas pelas próprias famílias, isso faz com que as pessoas percam excelentes oportunidades e relacionamentos. As pessoas simplesmente, elas desequilibradas, elas vão destruindo, né, todas as coisas. Olha só o que está escrito em Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Como uma cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como uma cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Quer dizer, o homem que não tem domínio próprio, ele é comparado aqui com uma cidade derrubada. Mas o que é uma cidade derrubada? Uma cidade é um lugar de segurança. Um dos princípios para estabelecer uma cidade é que as pessoas, elas se reúnem para se protegerem de inimigos em comum. Então, cidades foram estabelecidas porque as pessoas eram da mesma família? Sim, mas as cidades eram lugares de refúgio, lugar de segurança. Eram lugares onde as pessoas podiam se relacionar, eram lugares onde a economia podia funcionar em um cosmo ali, em uma organização, né, onde a comunidade podia crescer de maneira saudável, onde eles podiam preservar suas culturas, eles podiam preservar suas linguagens, a maneira como eles falavam, a língua que eles falavam, né? Então a cidade serve para isso. Uma pessoa sem domínio próprio, ela acaba destruindo todo o propósito de uma cidade. O que uma cidade tem de propósito? Gerar riqueza, gerar prosperidade, gerar legado, desenvolvimento, prosperidade. Isso tudo está dentro, está implícito numa cidade. Nós vamos unir a força de trabalho, nós vamos unir aquilo que falta em mim, o outro pode me dar. Então, essa cidade, ela tem uma força. Mas um homem sem domínio próprio, ele acaba destruindo essa força, ele aniquila a segurança, ele não consegue proteger ninguém, ele não consegue proteger a cultura, porque ele é desequilibrado. Então ele acaba jogando fora tudo aquilo para o que uma cidade existe. Então, como uma cidade derrubada, que não tem muros. Para que servia o muro naquela época? O muro servia para proteger? Com certeza. Mas sem o muro, não tem aonde uma pessoa, um guarda, ficar para enxergar o que está vindo no futuro. Peraí, quem está chegando lá? É amigo ou inimigo? Era o guarda que ficava de sentinela, que enxergava o que estava por vir. Se estava chegando um exército inimigo, ele via de cima do muro. Agora, quando uma pessoa é desequilibrada, ele é comparado com uma pessoa que é uma cidade derrubada, totalmente destruída, e que não tem muro. Porque o inimigo já veio, né, e já destruiu. Já é. Completamente. Então, uma pessoa que não tem equilíbrio, ela fica vulnerável. Ela fica vulnerável às setas, né? E assim, existem forças espirituais, a gente não pode desconsiderar. Então, tem setas por todos os lados. As pessoas também, né? A gente está num mundo que jaz no maligno. Então, quando a gente não tem equilíbrio, nós ficamos totalmente vulneráveis a sermos atacados. Seja de forma consciente ou inconsciente. Se a pessoa está com a intenção de nos atacar, de fazer alguma coisa contra nós, ou não. Às vezes não tem intenção alguma. Mas pela nossa vulnerabilidade, nós ficamos totalmente destruídos, detonados. E o que detona? Detona internamente. Sim. Detona internamente, né? Tem especialistas aí, né, nos assistindo, mas assim, a coluna, por exemplo, é um ponto de equilíbrio do nosso corpo. É um ponto de estruturação do corpo. Quantas pessoas, né, têm problemas de coluna exatamente por estarem, né, em desequilíbrio. Então, o corpo, né, manifesta, né, a somatização, nós já falamos isso anteriormente, a questão da somatização. Então, o corpo, ele grita quando tem um desequilíbrio emocional ali.
E nós, enquanto família, temos que sinalizar uns aos outros, olha, com um jeitinho, não no momento, né, que a pessoa está lá em desequilíbrio, mas depois, olha, você está precisando de ajuda. Né? Então, ajuda pode ser a oração, ajuda pode ser buscar um especialista, né? Um psicólogo, um médico. Tem que se buscar ajuda. Enquanto família, tem que se preservar. Então, né, houve um buraquinho ali no muro. Não vamos deixar o muro todo ser destruído, a cidade ser, né, derrubada. E não adianta depois falar, eu falei, não falei. Não. Então nós temos que agir. A gente tem que ter uma moderação nesse comportamento. Sim. E às vezes o equilíbrio é buscar ajuda. Não estou conseguindo equilibrar minhas emoções. O que eu posso fazer para equilibrar minhas emoções? O que eu posso fazer? Eu posso me abrir para alguém me ajudar. No começo nós falamos assim, seja a vossa moderação conhecida dos homens. Né? Então, o homem que não tem domínio próprio, ele não possui domínio próprio. Ele não tem. Por que ele não tem? Ou porque ele não quis receber domínio próprio. Ou porque ele não teve acesso ao domínio próprio. Mas o homem que não tem domínio próprio, ou seja, é como se fosse uma propriedade. Não é um homem, ela não está falando assim, Salomão não falou assim, ó, o homem que não é moderado, ele não está falando do ser, ele está falando de ter, ele não tem domínio próprio. Então, domínio próprio é uma propriedade, é uma força, é um fruto do espírito. espírito. É um fruto que não é meu. Não é meu. O meu natural eu sou um ogro, o meu natural. Completamente desequilibrado. Mas se eu consigo falar, Senhor, me entrega domínio próprio. Me entrega a moderação. Aí você vai ter algo que não é seu. E você vai conseguir, com aquilo que você tem, estabelecer outro tipo de comportamento quando você precisar, né? Para corrigir filhos, para conversar com a esposa, para conversar com o marido, para ouvir antes de se irar, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso depende dessa base da moderação. Se não tiver essa base, nem adianta começar a conversar sobre problemas, nem adianta tentar se abrir, nem adianta tentar conversar. Por quê? Porque uma pessoa desequilibrada, ela não vai conseguir compreender o que a outra está falando, porque ela é uma cidade derrubada que não tem muros. Ela não vai conseguir proteger, ela não vai conseguir dar segurança, ela não vai conseguir fazer nada. Por quê? Porque ela simplesmente não tem algo. Isso. E assim, essa questão, né, de uma demonstração somente de pai, mãe, como se fossem seres perfeitos, né, que não tem pontos de melhoria, né, que não tem oportunidade de melhoria, isso assim sabe, uma falácia, não é verdade, é uma falsa verdade, porque não existe isso. Até porque, né, como nós lemos aqui, né, o pastor Renato leu, é uma coisa que a gente precisa do Espírito Santo, não é uma coisa minha. Eu não sou super-heroína, ele não é super-herói. Nós temos as nossas dificuldades, as nossas oportunidades de melhoria, as nossas deficiências, e nós precisamos do Senhor, por isso que Ele está perto. E assim, e ter momentos da família, né? Conseguir conversar cada um do seu ponto de melhoria. É bem bacana isso, essa transparência. Ninguém vai perder a admiração dos outros se colocar, se expor às suas dificuldades. Porque uma família unida, uma família que está com um propósito único. Então, qual que é o propósito único? Todos estarem bem? Dificuldades vão ter. Sim. Basta cada dia o seu mal, está escrito isso. Então, a gente não vive no mundo, né, de Alice, no país das maravilhas, da fantasia, né, na ilha da fantasia. A gente não vive num mundo assim. Por mais que a gente, né, cada dia temos que ter fé, temos que ter esperança, a gente entende que as misericórdias do Senhor são renovadas todos os dias,
Mas dificuldade acontece. Sim. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo. Verdade. Não dá para desconsiderar que estamos num momento de fragilidades. E são gerais. Porque uma coisa é quando uma pessoa só está com aquele problema. Outra coisa é quando muita gente está na mesma situação. Que é o caso. Né? Então, tá todo mundo ali no mesmo barco, né? Na mesma situação. E conversar a respeito disso, né? Ter diálogo franco, aberto, né? E usar de novo da oportunidade da mesa, né? De refeições conjuntas e conversar. Ter um momento de abrir o coração, um momento de todo mundo orar uns pelos outros. E é bacana porque na família, né? As pessoas são muito mais verdadeiras, né? Não podem esconder quem é. E né, a palavra de Deus fala pra gente, né, não abrir os nossos tesouros para qualquer pessoa. Então não dá pra gente contar para todo mundo. A gente tem que aproveitar a oportunidade de estar, né, em família e um orar pelo outro, né, buscar ajuda em conjunto. Essa transparência é fundamental. É verdade. Aí você imagina o seguinte: como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Vamos ver o que é o contrário disso. Como uma cidade edificada que tem muros, assim é o homem que tem domínio próprio. Uma cidade edificada consegue trazer segurança. Então, você imagina, meu querido, como que uma pessoa pode mudar uma família? Ela pode trazer segurança para a família, porque está falando de uma única pessoa. Uma única pessoa que tem domínio próprio. Ela é como uma cidade edificada. E uma cidade edificada consegue gerar segurança, consegue gerar tranquilidade, consegue gerar esperança, consegue gerar paz. Uma cidade edificada, ela tem uma força. Quando você entra numa cidade grande, então, você olha para aquela cidade e fala assim, meu Deus, né? Você fala, olha, como essa cidade tem força para construir tanto prédio, para manter tantas pessoas, para alimentar tantas pessoas, para estabelecer as bases culturais de convivência, né? Tantas pessoas diferentes. Então, isso é equilíbrio. A cidade aponta para o equilíbrio. Eu não sou igual ao meu vizinho, eu não sou igual o vizinho da direita nem da esquerda, eu não sou igual ao colega de trabalho, eu não sou ninguém, não somos todos iguais. Então o que é o equilíbrio? É quando você pega duas pessoas e você consegue estabelecer convivência. Eu acho que o casamento é o maior ambiente de equilíbrio. Porque pensa, né, em duas pessoas completamente opostas uma à outra, que são, né, e a gente já sabe, não está escrito isso na Bíblia, que os opostos se atraem. Por que se atraem? Porque quando o que um, né, tem de mais e o outro tem de menos, aquilo atrai. Por quê? Porque o que a minha esposa tem de mais, aquilo é que me causa admiração. Nossa, como que ela consegue? Eu não consigo fazer isso, porque ela é assim. Então, essa admiração causa uma atração. É natural que os opostos se atraem. Não é verdade? Agora, quando eles se casam, esses opostos, né, eles não têm que ficar nos opostos, polarizado. Não, eu sou assim. Não. O equilíbrio vai manter o casamento. O que é o equilíbrio? É quando você consegue dosar aquilo que você é com aquilo que o teu cônjuge é. Então você começa a abrir um pouquinho de, né, concessão, o teu cônjuge também. E você consegue encontrar um equilíbrio e vocês conseguem se misturar nesses dois polos. Vocês saem dos polos. A gente sempre fala isso para o solteiro, né? Olha, quando você casar, você vai morrer. E vai nascer outro você, casado. Esse cara que morreu não tem nada a ver com aquele cara que vai estar casado. Por quê? Porque você vai se misturar com outra pessoa diferente. E você vai ser uma pessoa completamente diferente. Então isso é o equilíbrio. O equilíbrio, ele gera a estabilidade no casamento.
Agora, o casamento que não tem equilíbrio, os casais que não têm equilíbrio, que ficam puxando a corda para um polo ou para o outro, eu estou certo, ela está certa, está errado. Isso vai destruindo a cidade e vai acabando com os muros. Isso. E é isso que destrói uma família. É o desequilíbrio. É você ficar sempre exigindo que o outro vá para o seu polo, para o seu jeito, para a sua razão, para a sua ótica, a sua visão de mundo. Eu não posso forçar a minha esposa a, né, estabelecer nela o que ela não é. E ela não pode me forçar a estabelecer em mim o que eu não sou. Mas a palavra de Deus fala assim: se unirá a sua mulher, serão os dois um. Então, o equilíbrio entre as duas forças, ela tem que ser estabelecida pelo Espírito. Isso. Nesse casamento. E a importância, assim, de cada um colocar o seu limite, né? Porque os nossos limites são nossos. São nossos. Não dá para o outro saber. Eu acho incrível, né, o poder que Deus tem, né, de manter as coisas equilibradas, né? Então o mar vai até determinado limite, ele não passa disso, né? Quando tem um tsunami, alguma coisa assim, é um permitir de Deus também, né? Em razão de N outras coisas que não são assuntos para agora. Mas Deus, né, ele consegue equilibrar, ele vai até um limite. Ele equilibra tudo, ele tem esse poder, né? E por isso que a gente depende dessa moderação, depende do Espírito Santo, que Deus é o único, né, que tem esse poder de dominar. Então, o que é importante? A gente entender que a gente não tem esse poder, não é nosso, né? Não veio nato, como o pastor Renato comentou no começo. Então, a gente tem que expor o nosso limite. Então, uma sinalização, olha, eu tô cansado, eu tô cansada, eu tô desgastado, né? Ora por mim, sinalizar que não tá bem é importante para que não se perca esse equilíbrio e entender, né? Olha, eu tô mal, eu não tô bem emocionalmente, por isso a importância de se autoconhecer, de buscar ajuda para se autoconhecer, porque às vezes a gente pensa que se conhece, mas tem áreas ocultas na nossa vida que a gente só descobre na situação. Na situação. Então, é bastante importante essa sinalização do limite. Olha, eu tô no meu limite, né? Eu tô cansado, eu tô cansada, eu não tô bem. Conversar a respeito é fundamental. Nós temos que ter essa consciência de sinalizar, olha, não tá bacana. Eu tô conseguindo ir até aqui, agora eu preciso que você vá até lá. Né? Dividir o peso, né? É fundamental. Isso não tem a ver com a hierarquia das coisas, com a autoridade. Não tem a ver com a questão, né, da autoridade. Porque o relacionamento ele é transversal, ele não é vertical. É verdade. Tanto que, né, Deus está perto, né? Por mais que ele seja a nossa autoridade, óbvio que né? Ele é o Todo-Poderoso, né? Ele é Deus, mas ele está ao nosso lado, ele está presente ali. É um relacionamento transversal. Transversal. Ombro a ombro. Isso. A palavra de Deus diz assim, que nós somos cooperadores. Cooperadores de Deus. Aquele que coopera com outra pessoa, ele está ao lado da pessoa para operar junto com essa pessoa. Ela não está nem abaixo e nem acima. É literalmente assim, nós vamos carregar um piano. E aí, a parte pesada do piano fica do seu lado e a parte mais leve fica com Deus? Não. Ele ajuda a carregar o piano, mas o peso ele fica equilibrado. Os dois carregam do mesmo peso. É lógico que Deus pode carregar mais, mas ele não vai colocar mais peso porque ele pode carregar mais. Então ele fala assim, o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Ele alivia para nós. Por isso, quando você ora, você remove a ansiedade. Né? Você remove a ansiedade. O fardo é leve. O maior testemunho de que você tem Jesus, meu irmão, é o domínio próprio.
Seja o domínio próprio conhecido em todos os homens. E não é Jesus, né, por ter aceito Jesus, não é isso. É Jesus como estilo de vida. Verdade. Porque não adianta, né, eu ser casada, entre aspas, eu ter um marido e não contar com ele. Então, eu preciso contar com ele como meu marido, né? E Jesus é estilo de vida. E ter Jesus, né, é manifestar esse comportamento em todos os momentos para ser sal e luz, porque o que o mundo espera? A manifestação. Sim. Dos filhos. Dos filhos de Deus. Manifestação no quê? No comportamento. Uhum. No comportamento. As pessoas precisam ver que o nosso comportamento é um comportamento diferente. Não é um comportamento fake, né, de fachada. Não é isso. Religioso. Né? Não é isso. É a manifestação daquele comportamento. Né? De entender, de ser empático, entender que, né, existem outras pessoas, não é vem a nós, né? Vosso reino, né? Aquela coisa que tudo gira ao meu redor. Não é assim que funciona. Existem outras pessoas no mundo. Sim, é isso mesmo. E precisa ter essa questão do equilíbrio, né? E é interessante, a gente, né, tá nesse mundo e em hospital, né, a gente tem visto tantas coisas, mas o quanto às vezes os médicos têm que decidir coisas e eles mesmos se colocam, né? Eu não posso decidir quem vive e quem morre. Mas, numa condição diferente, eles decidem sempre. Né? Então, chega alguém com traumatismo craniano e outro com o pé quebrado, por mais que seja uma fratura exposta, que a pessoa esteja... Eles vão priorizar o traumatismo craniano. Para salvar. Não tem como. Hoje a gente está numa situação das pessoas, né, com o mesmo problema. Mas com problemas diferentes, existem priorizações diferentes. Só que, como que fica, né? A pessoa com o pé quebrado, que chegou talvez antes, né? A família dessa pessoa com o pé quebrado, vendo que o outro está passando na frente. Tem que ter equilíbrio, tem que ter razão. E não é fácil a pessoa com uma dor real ali, né? Um pé com um osso exposto, entender que tem que aguardar. Isso é um exemplo bastante extremo, né? Mas numa família também é assim. A gente tem que entender o limite, entender que às vezes a dor do outro, o problema do outro na nossa casa é maior do que o meu. E a gente tem que ceder, né? Entender que tem que passar na frente, né? Tem que priorizar. É fundamental essa questão. E nas famílias é muito importante. Porque qual que é a tendência, né? Na nossa casa aqui a gente não tem muita gente conosco, mas tem famílias que são famílias grandes e automaticamente existem preferências, que isso é muito ruim. Então tá tendo equilíbrio até da minha emoção, do tempo que eu dedico a todos. Para cada um dos filhos. Para cada um dos filhos, né? Ou eu tenho prioridade, eu tenho preferências. Isso é muito ruim. Não está tendo equilíbrio. Isso pode ter problemas. Então, eu quero ler um texto aqui para terminar, que está em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, você recebeu um dom de Deus. Você recebeu um ministério, um chamado de Deus. E você foi entregue esse dom de Deus. O dom não é teu, o dom não é meu, o dom é de Deus. Te foi entregue, ele está em ti pela imposição de mãos, imposição das minhas mãos.
Então Paulo falou assim, eu sei o que Deus colocou na tua vida. Por quê? Porque Deus usou a minha mão para colocar na tua vida. Então reaviva esse dom. Amém. Reaviva esse dom. E aí ele complementa dizendo, porque Deus não nos tem dado espírito de temor, de medo ou de covardia. Ele está falando isso porque provavelmente o Timóteo, ele estava com medo de assumir aquele dom, medo de avivar o dom. Por que ele estava com medo? Provavelmente ele estava com medo por causa da perseguição do Império Romano na época, com medo de ser preso, com medo de perder tudo que ele tinha. Então, olha, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Não seja covarde, não seja medroso, né? Mas qual foi o espírito que Deus te deu? Deus te deu o espírito de poder. Oh, aleluia! Poder. Então o poder sempre fala mais alto do que o amor. Isso é um problema. Isso é falta de equilíbrio. O poder sempre fala mais alto do que a moderação. Esse é um problema. Isso é falta de moderação. Você percebe que quando ele fala, Deus te deu um espírito de poder, de amor e de moderação, ele não está falando que o poder é maior que o amor, ou que o poder é maior que a moderação, e entre tantos atributos divinos, tantas qualidades divinas, ele colocou a moderação ao lado do poder e do amor. Então, qual é o problema da maioria quando se trata de chamado, de ministério, de habilidades, de dons que Deus entregou para eles? É que eles esquecem de agir em uma dimensão do Espírito. O Espírito age nas 3 dimensões. O Espírito age com o poder, mas ele também age no mesmo mover de poder, com amor e com moderação. Então, imagine o seguinte, poder sem amor. O que é o poder sem o amor? É uma tirania, é uma imposição, é uma frieza. Você mata as pessoas se você usar o teu poder, a habilidade que Deus te deu. Você mata as pessoas se você não amar as pessoas com o poder que Deus te deu. Outra coisa, você precisa usar o poder e o amor com moderação. Pessoas que amam sem moderação, pessoas que amam sem equilíbrio, elas tendem a cometer erros. Pessoas que amam demasiadamente, elas simplesmente acabam acobertando pecados. Isso em nome do amor, elas acabam assinando embaixo de pessoas que estão erradas, que estão indo para o inferno, e não confrontam elas nos seus erros. Aí essa pessoa não tem a moderação, ela está desequilibrada no amor, ela pode estar desequilibrada no poder. Então os polos são destrutivos. E eu vou te falar uma coisa que eu percebi hoje com essa palavra. Deus te fez e me fez para viver em equilíbrio. Amém. O nosso corpo é a prova viva disso. Nosso corpo, ele está vivo por causa do equilíbrio. Equilíbrio de temperatura corporal. Equilíbrio de sentimentos. Equilíbrio de pensamentos. Isso tudo está dentro de nós. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, mas ele fez a natureza, ele fez os animais, as plantas, para viver num perfeito equilíbrio. O pecado trouxe o desequilíbrio para nós, e nós perdemos o equilíbrio. Essa é a grande verdade. Mas olha só, se a Terra, se o planeta Terra fosse 1 centímetro para longe do Sol, todos morreriam de frio. 1 centímetro para longe do Sol. Se a Terra fosse 1 centímetro para perto do Sol, todos morreríamos queimados. Então nós precisamos do calor e nós precisamos do frio. Nós precisamos do verão e do inverno, precisamos um tempo de estiagem e precisamos do tempo de chuva. A natureza precisa desses ciclos. Isso é equilíbrio.
Eclesiastes diz assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém, eu Há creio. tempo de morrer e tempo de viver. Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. O que ele está falando? Ele está falando assim: você tem que compreender que a tua vida, ela precisa ter equilíbrio. Não existe só o tempo de viver, tem o tempo de morrer também. Não existe só o tempo de morrer, tem o tempo de viver também. Nós vamos ficar navegando entre esses polos. Para que a gente possa ter equilíbrio, nós vamos navegar entre esses polos, como a natureza faz. É como vem o inverno, mata todas as plantas, acaba com a natureza. Parece que elas morreram. Mas aí vem a primavera, começa a florescer tudo de novo, começa a nascer tudo de novo. Aí você fala: meu Deus, que coisa mais maravilhosa. O que é isso? Isso é um renascimento. Cada estação aponta para o equilíbrio que Deus determinou. Amém. Para a natureza. E nós somos a natureza de Deus. Amém, amém. Nós somos a criação de Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos compreender que as coisas espirituais, Deus não estabeleceu coisas espirituais, dons e talentos, para nos desequilibrar, para nos violentar. Você vai viver sempre lá na alegria, 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 na alegria. Você vai ficar doido, meu querido. Você vai parar numa instituição psiquiátrica, né? Você vai precisar de ajuda de medicamento. Alegria, 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 mas a alegria do Senhor é nossa força. Pois é, mas você vai ter que migrar, meu irmão. Existe um tempo que você vai precisar chorar. Ou será que você vai chegar no velório de um parente teu rindo, feliz da vida? É assim que funciona? Então Deus não te deu um poder para que você ficasse desequilibrado. Deus não vai violentar você com o Espírito Santo. O Espírito Santo respeita o nosso limite. Ele respeita a nossa constituição. Se o Espírito Santo viesse com todo 100% do poder na minha vida, eu teria morrido na mesma hora. Então, o Espírito Santo, ele vem com o poder, mas ele vem amando e ele vem equilibrando. Amém, amém. Por quê? Por que ele escolheu esse atributo? Poder, amor e moderação. Por que ele colocou moderação ali? Ele podia ter colocado conhecimento. Ele podia ter colocado sabedoria. Ele podia ter colocado qualquer outra coisa. Mas ele colocou moderação. Porque a maior prova de que você é um filho de Deus, de que você tem o Espírito de Deus, é que você vai apresentar o poder e o amor de Deus de forma equilibrada, de forma moderada. Você vai ter para entregar para as pessoas, pela imposição de mãos, algo que vai equilibrá-las. Amém. E não que vai desequilibrá-las. As pessoas correm atrás do poder. Mas eu nunca vi pessoas correrem atrás da moderação. Nunca vi. Senhor, me dá... Eu estou aqui na igreja, campanha do poder, campanha da moderação, campanha do domínio. Não existe isso, irmão. Eu acho que é o que mais a gente precisa. A gente precisa do poder. Se você receber o Espírito, você tem. Mas você esquece que o mesmo Espírito que te dá poder, ele te dá também o amor e a moderação. Talvez a gente não está sabendo usar. A gente sabe usar o poder do Espírito Santo para curar. A gente sabe usar o poder do Espírito Santo para profetizar. A gente sabe, o poder está aí. A gente está exercitado no poder, mas pouco exercitado na moderação. Então, vamos absorver o Espírito como ele é. Amém. Eu não quero só uma parte do Cordeiro. Eu tenho que receber todo o Cordeiro. Amém. Em nome de Jesus. Eu tenho que me alimentar de todo o Cordeiro de Deus. Amém? Então, reaviva o dom, né, Timóteo? Porque Deus não tem te dado espírito de medo. Né? Então sai do desequilíbrio e pede para que o Espírito de Deus te ensine a manifestar um comportamento que não vai ser desequilibrado. Amém. Vai manifestar poder com equilíbrio. Com equilíbrio e com amor. Né? Eu lembro
a palavra de uma pessoa, um professor de instituto bíblico. Ele falava assim: tudo tem a ver com pessoas. Tudo. Tudo tem a ver com pessoas. Tudo que Deus está fazendo, toda a igreja, tem a ver com pessoas. Não tem a ver com coisas. Não tem a ver com nomes. Não tem a ver com chamados. Tem a ver com gente. E se você perder o Espírito foi enviado para tratar com pessoas. Amém. Foi para tratar comigo. Foi para me equilibrar de novo. O Espírito foi enviado para me empoderar? Foi. Mas no mesmo nível do amor e da moderação. Então tudo tem a ver com pessoas. O Espírito é te dado para que você possa equilibrar, amar e empoderar a tua família. E não desequilibre ninguém. Amém? Amém, pastora Cláudia? Amém, pastor Renato. Glória a Deus. Quer falar mais alguma coisa? Não. Vamos orar então. Né? E como a pastora Cláudia falou, o equilíbrio é um comportamento manifesto. Né? Eu sei, conheço e sou craque no desequilíbrio. Isso para mim já é natural. Né? Eu sei disso. O meu comportamento revela que eu não tenho o Espírito. O meu comportamento. Então, que comportamento as pessoas estão conhecendo? Seja a vossa moderação conhecida dos homens. Deus não tem interesse em revelar o desequilíbrio para os homens. Deus não tem interesse nenhum. Isso não é testemunho de vida. Não é testemunho de vida que eu fique manifestando desequilíbrio. Olha lá, aquela pessoa ali, ela está seguindo Jesus, ela tem um estilo de vida de cristão, ela confessou Jesus, mas ela manifesta desequilíbrio em tudo que ela faz. Desequilíbrio na alimentação, desequilíbrio nos relacionamentos. Que tipo de manifestação de comportamento a gente tem revelado para os homens? O tipo de comportamento que eu tenho adquirido, que eu tenho revelado, que eu tenho mostrado, revela qual é o espírito que está agindo na minha vida. Qual é o espírito que está agindo na minha vida? E como a pastora Cláudia falou, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber que espírito está agindo aqui dentro. E é pelo comportamento, que a primeira pessoa que vai ver o meu comportamento sou eu. Não é quem está fora. Eu preciso analisar o comportamento que eu estou manifestando. Então, eu tenho que fazer isso comigo. Não é se autoexaminar só no dia da ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo. Todos os dias. Todos os dias. Então, que você, né, guarde essa palavra no seu coração. Medita nessa palavra. Porque é difícil você ter um equilíbrio quando você não tem o Espírito, Mas quando você deixa o Espírito tratar você, encher você, o equilíbrio vai ser um fruto que vai nascer na tua mente. Amém. Você não vai precisar forçar. Né? Amém? Então vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Sim, Paizinho. Pela tua palavra. Amém, Pai. Pela tua correção, Senhor. Sim, Paizinho. Obrigado porque o Senhor pode me corrigir a qualquer momento. E a mim também, Pai. Porque o Senhor me ama. O Senhor ama a nossa vida, a nossa casa. E o Senhor ama cada um de nós, Pai. Nós te louvamos por essa palavra. Senhor, muitos de nós, eu mesmo, eu não tenho manifestado esse equilíbrio. Tenho manifestado um completo desequilíbrio. Eu imploro, Senhor, que o Senhor me reavive o equilíbrio na minha vida. Amém, Pai. O equilíbrio que não é meu, mas ele é do teu Espírito. É o fruto do domínio próprio. É verdade, Pai. Então, Pai, que o teu Espírito produza
novamente esse fruto na minha vida. Amém, Senhor. Para que as pessoas possam olhar para mim e conhecer, não o Renato, mas conhecer o Senhor. Conhecer aquele que é o dono do equilíbrio. Amém, Pai. Aquele que equilibra todas as coisas. Aquele que traz moderação no falar, no comportamento. Imploro, Pai, o teu perdão pelo desequilíbrio. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor derrame o teu Espírito sobre todas as pessoas. Amém, que Senhor. precisam desesperadamente, Pai, de domínio próprio. Precisam do fruto, Senhor, mais do que do dom. Porque é pelo fruto que seremos salvos e não pelos dons. É verdade. Então, Pai, derrama sobre essas pessoas, sobre a nossa vida, o fruto do Espírito. Que o Espírito produza, Pai, todo o equilíbrio necessário Amém, para nós Senhor. encontrarmos, Senhor, um fardo suave e leve e que a gente tenha uma vida feliz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Espero que Deus tenha falado do teu coração, que a palavra de Deus transforme a nossa vida todo dia e que o Senhor te abençoe ricamente. Amém. Amém? Que o Senhor te guarde, te proteja principalmente os teus pensamentos e os teus sentimentos. Amém? Porque o maior campo de batalha é a nossa cabeça. A gente precisa proteger a nossa mente. Amém? Até semana que vem, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E grato pela presença de todos. Um beijo em seu coração.